E aí, pessoal, eu sou o Vinícius Dias e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre esse termo que tem sido tão falado nos últimos anos, que é programação reativa. E aí, pessoal, vamos entender o que é esse termo, por que tá sendo tão falado nos últimos anos, mas vamos entender de forma prática o que isso significa. Mas antes de ver de forma prática, se você me conhece, você sabe que eu vou trazer uma definição formal. Então vamos pegar uma das possíveis definições formais desse termo, programação reativa. Então lá, na programação reativa, na computação, a programação reativa é um paradigma de programação declarativo relacionado aos fluxos de dados e à propagação da mudança. E como sempre, eu não entendo nada dessas definições formais. Elas às vezes dizem mais do que querem dizer, às vezes não dizem nada, então na prática eu não entendi nada. Então vamos falar com termos mais simples. Mas antes de tentar definir o que é programação reativa, é importante falar que esse é um tema polêmico. Existem diversas definições para esse mesmo termo. Então, um paradigma de programação, um modelo arquitetural, uma simples forma de pensar, cada um define esse termo, programação reativa, de uma forma. Inclusive, a origem desse termo também é um pouco controversa. A maioria das fontes diz que foi lá em 89, outras fontes, um pouco menos comuns, dizem que isso veio na década de 60. Então, para não ter confusão, vamos tentar simplificar os conceitos aqui. Na prática, programação reativa é uma forma de você programar, e aí você pode chamar de modelo arquitetural, forma de pensar, paradigma de programação, mas enfim, é uma forma de você escrever código que te permite lidar com fluxos de dados ou de eventos de forma assíncrona. E você vai reagindo de forma natural a esses dados ou a esses eventos. Então, basicamente, existe um fluxo de informações, seja de dados ou de eventos, e você vai reagir de forma assíncrona a esse fluxo. Então, quando a gente para pensar nessa forma, se nós sabemos se nós sabemos fazer de alguma forma programação assíncrona, basicamente, de certa forma, a gente já está usando programação reativa. Só que aí a gente vai ver alguns conceitos mais interessantes. Mas o que gira em torno disso tudo é um padrão muito conhecido já, chamado Observer. Esse padrão Observer coloca para a gente alguns elementos. O que vai acontecer, o alvo desse evento que vai acontecer, né, algo que vai gerar uma modificação, e vários observadores dessa modificação. Então, como se fosse uma escuta de evento, e quando acontece uma modificação, esses objetos que vão estar escutando esse evento vão tomar alguma ação, vão reagir a esse evento. Então, basicamente, esse padrão, que já é bastante conhecido, ele mostra, de certa forma, bem o que é a programação reativa. Existem eventos e alguém vai reagir a eventos. Só que a programação reativa em si leva isso a um novo nível. Leva isso a uma forma de programar no geral, e não só com um determinado subject, com um determinado alvo de eventos. Então, vamos pensar aqui, já que são fluxos de dados e programação assíncrona, quando que essa tal de programação reativa é realmente necessária? Existem, obviamente, várias situações, mas dois grandes cenários. Aplicações que precisam lidar de forma assíncrona com dados. Então você tem muitas requisições HTTP, você tem muitos arquivos sendo lidos, você tem muita entrada e saída, você vai trabalhar de forma assíncrona. Então a programação reativa pode ser uma forma de você escrever o código mais tranquilo para trabalhar com a programação reativa, com a programação assíncrona de forma reativa. E programas que precisam processar informações em tempo real. Então programas de trading, programas de chat, esse tipo de coisa, a programação reativa brilha. Então, um conceito base e que praticamente todos os materiais de programação reativa vão trazer é o conceito de observable. Um observable, como eu falei aqui no padrão Observer, é algo observável, é algo que você consegue observar e acompanhar modificações nele. Então, por exemplo, você tem um arquivo. Esse arquivo pode ir trazendo linhas para você, ele é algo observável. Você pode ir reagindo a cada uma das linhas desse arquivo, ou cada um dos pedaços desse arquivo. Uma conexão HTTP pode ser algo observável. Conforme você vai recebendo a resposta, você pode reagir a ela. Então, algo observável é o ponto principal da programação reativa. E isso aqui é visto como uma linha do tempo. Então, nessa linha do tempo, da esquerda para a direita, você tem os itens que vão ser emitidos por alguma coisa que é observável. Por exemplo, uma resposta HTTP chegou, um arquivo ficou pronto para leitura,
um novo clique aconteceu, alguma coisa. Então, a partir desses itens que vão ser gerados pelo observable, pelo observável, você pode agir, você pode fazer alguma manipulação. Então, por exemplo, nós temos aqui formas geométricas e a gente vai virar essa forma geométrica, a gente vai aplicar uma operação de flip. E aqui a gente vai aplicando as operações e cada um dos dados vai gerando um novo dado. Perfeito. Só que observables, assim como eles começam, eles podem ter um final. Ah, terminou, já emiti todos os itens necessários, então esse observable aqui completou. Mas também pode acontecer um cenário de erro. Ah, eu tentei virar um círculo, mas círculo não tem lado para você virar, então teve um erro. Então, quando a gente fala de manipulação de fluxo, a gente precisa se preocupar com o início desse fluxo, a gente precisa começar isso de alguma forma. Esse fluxo pode ter um fim, não necessariamente, mas pode ter um fim. E a gente pode agir nesse fluxo. Essas ações podem gerar erro. Então, tudo que a gente está habituado numa programação normal, ou seja, início e fim, lidar com erros, a gente pode pensar nisso de uma forma um pouco diferente quando a gente fala de programação reativa. Então, existe essa forma de pensar em uma linha do tempo, onde eventos vão acontecendo. Então, agora vamos pensar em alguns exemplos reais, onde programação reativa é realmente necessária e utilizada. Então, um exemplo, por exemplo, é lidar com mensagens em tempo real, vindas de algum chat. Então, você está implementando um chat. Uma pessoa foi lá e digitou uma mensagem, deu Enter. Você, que vai estar escutando esse evento de receber uma mensagem, vai receber a mensagem, vai, por exemplo, retirar os palavrões, vai fazer algum processamento e agir em cima dessa mensagem, mandando para todos os outros clientes que estão naquele chat. E o cliente do chat está também esperando receber essa mensagem de outras pessoas. Então, nesse ponto, a programação reativa está acontecendo. Você pode utilizar a forma de programar, que a gente vai falar mais para frente, ou não. Você pode utilizar só a programação assíncrona normal, mas na prática isso já é programação reativa. Um outro cenário muito comum é lidar com eventos de clique do mouse. Se um usuário chega num botão e clica 27 vezes direto assim, você precisa reagir a esses 27 eventos? Precisa agrupar esses eventos num espaço de 300 milissegundos e só agir no que for agrupado? Então, por exemplo, um duplo clique é feito assim, através de programação reativa. Você age em cima dos eventos de clique, mas transforma eles. Então, se você dá dois cliques seguidos em menos de 300 milissegundos, por exemplo, você vai agrupar esses dois eventos, esses dois itens do observable mouse, por exemplo. E aí, esses dois itens você vai tratar e fazer o que tem que fazer em um duplo clique. Inclusive, esses dois exemplos são interessantes, por quê? No curso de programação reativa com PHP, a gente, no final do treinamento, implementa um chat. Então, a gente vê de forma muito simples, usando uma biblioteca, como fazer um chat. Esse clique no mouse, no treinamento de JavaScript, de programação funcional e reativa, a gente também mostra como tratar esses dados de duplo clique, vários cliques em um botão. Então, a programação reativa está no nosso dia a dia, a gente já está estudando sobre isso, mas às vezes até com outro nome. E existe um padrão no mercado quando a gente fala de programação reativa. Esse ReactiveX trouxe para a gente um padrão, uma certa interface, uma API, para a gente utilizar programação reativa. Então, ele define, por exemplo, o observable, ele define tipos futuros. Então, é bastante interessante e é como se fosse uma especificação. E em cima dessa suposta especificação, cada linguagem tem sua implementação. Uma das muito famosas é o RxJS, ou RxJS, que é uma biblioteca de programação reativa para JavaScript e ficou bastante famosa nesses últimos tempos. E até por isso, por causa dessa fama, esse termo voltou à tona. Um termo que já é antigo, é um conceito já bastante consolidado, mas que voltou à tona por causa de todas essas especificações e bibliotecas. Então, se você programa em Java, tem o RxJava. Se você programa em PHP, tem o RxPHP. Se você programa em C#, tem o RxC#. Enfim, várias linguagens, a maioria das linguagens possuem alguma biblioteca que implementam essa API aqui, essa especificação, vamos chamar assim. Mas se por algum motivo sua linguagem não tem nenhuma biblioteca desse tipo, mas se você consegue utilizar programação assíncrona, você de certa forma consegue aplicar programação reativa. Então, basicamente, resumindo, programação reativa consiste em, através da técnica de programação assíncrona, reagir a eventos conforme eles vão chegando.
Então, super simplificando, esse é o conceito, e como eu já falei, na Lura a gente tem alguns treinamentos que abordam esse tema de programação reativa. Conheça os cursos de programação da Lura. Tem Java, Python, C Sharp, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!